queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo de número 2. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 2, irmãos. Aí você deve estar abrindo a sua Bíblia e perguntando o que os magos, de Belém têm a ver com adoração e com celebração. Óbvio, irmãos, poderíamos ter escolhido tantos outros textos das Escrituras, mas na preparação da mensagem, Deus me levou a escolher um dos textos. Esse é um dos textos principais naquilo que diz respeito a esse tema. E o texto do capítulo 2 de Mateus, versículo 1, diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém, da Judéia, ou de Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos, a palavra magos aqui seria hoje interpretada como cientistas, ou como estudiosos. A ideia aqui, não tem nada a ver com os magos do Harry Potter, tem a ver com os magos no sentido de pessoas que estudavam afinco a astronomia, a teologia, a história. Então aqui o conceito tem a ver com ciência, com conhecimento, com pessoas que haviam sido dotadas de uma capacidade ímpar. Então eis que esses magos vieram do Oriente a Jerusalém. E chegando na cidade disseram: Onde está aquele que é nascido, o rei dos judeus? Ou seja, aonde está o rei? Aonde está o rei dos judeus? Disseram eles. Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. O rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda a Jerusalém com ele. E congregados todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Veja que a primeira palavra é rei, a segunda palavra é onde havia de nascer o Cristo. E eles disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel, se referindo aqui à profecia de Miqueias. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, Rei, Cristo e menino. E quando o achardes, participai e me trazei essas informações para que eu também vá e o adore. Uma grande emboscada que Herodes aqui estava planejando. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até que chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, se alegraram com uma alegria enorme. E, entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Eu vou repetir essa frase. E abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhes dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados num sonho, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Oremos. Senhor, tão quanto nós oramos pelas nossas crianças, oramos por nós agora, Senhor. Que a Tua palavra venha no íntimo do nosso coração e do nosso entendimento. Revelado pelo poder do Espírito Santo, Senhor, o Senhor produz aquilo que viestes fazer entre nós e em cada um de nós, Senhor.
Que o teu Espírito faça isso na autoridade de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto de Mateus capítulo 2, ele tem uma relação profunda do que significa a adoração e do que significa a celebração cristã, porque esses três homens, né, foram de fato os primeiros adoradores do cristianismo. Mesmo antes do Cristo haver se revelado, esses homens, por revelação de Deus, perceberam que aquele menino que haveria de nascer, através do sinal dado, que foi a estrela, né, a estrela do Oriente, ou a estrela guia, como é conhecida, que esses três homens, ao se achegar diante do menino, eles se prostraram e ofertaram, entregaram tesouros. Diz o texto bíblico aqui, que eles deram suas dádivas, aquilo que eles tinham recebido, e ofertaram diante do menino, diante do Cristo. E a Escritura vai nos dizer que eram, né, três homens. O texto não nos diz o nome desses homens, mas a tradição cristã vai dizer que o nome deles eram Gaspar, Baltazar e Melquior ou Belquior, né? Cada um dos três homens trouxeram uma espécie de presente que tinha um significado muito profundo para a teologia cristã. Porque o ouro, a mirra e o incenso eram materiais que produziam ou tinham significado desde o Antigo Testamento no culto ao Senhor. O ouro era o presente dado aos reis. Então, quando o ouro é entregue, um dos magos reconhece o reinado de Jesus. Reconhece que aquele menino que eles estavam vendo nada mais era do que o Quírios, o rei prometido desde o Antigo Testamento. Ele não era só o Messias, mas ele era o rei. E aí eles entregam a ele ouro. O segundo entrega para eles o incenso, né? E aí logo o pessoal lembra daquele palitinho, né, que o pessoal vende aí nas feiras, né? O incenso era uma resina, irmãos. Uma resina amarelada que saía de uma árvore específica. E essa resina era usada dentro do tabernáculo em duas ocasiões. Na ocasião da consagração de um sacerdote, o incenso era queimado na consagração do sacerdote, esse mesmo incenso que o mago traz diante do menino. E o incenso também era um dos elementos do santo lugar do tabernáculo, né? A gente tinha o candelabro do lado esquerdo, nós tinha a mesa dos pães do lado direito, e na frente do santo lugar, né, a antessala do tabernáculo, nós tínhamos o altar dos incensos, que simbolizava a presença de Deus. Então, quando o incenso era manifestado no templo, aquele incenso tinha a ideia de que Deus estava preenchendo aquele lugar. O aroma do incenso testificava, né, fisicamente, de uma realidade espiritual que era a presença de Deus. A Shekinah de Deus, né? A presença de Deus aguardada, né, pelo povo no tabernáculo. Acho que algumas igrejas, né, acho que a igreja católica, as igrejas ortodoxas, o pessoal não balança um bule assim, sai uma fumaça, aquela é a fumaça do incenso. A simbologia, né, dessas igrejas tem a ver com essa. O bule aqui ficou chato, né, mas foi o melhor que eu consegui, irmãos. E a mirra também era uma resina aromática, mas ela tinha um outro papel, né? A mirra era uma resina também que ela exalava um perfume muito forte e era usada nos embalsamentos. Quando alguém morria, a mirra era passada sobre o corpo do falecido. E então, quando um dos magos trazem a mirra para o menino, de certa forma eles estavam anunciando a vida, a morte, né, e o sacrifício que o menino haveria de fazer. De fato, eles com a mirra anunciam o Messias como Salvador. O rei, né, o sacerdote
e o Cristo, o Salvador. Então esses três elementos, né, eles faziam menção ao primeiro culto cristão. Porque a primeira vez que alguém se achega diante de Jesus, se achega exaltando essas três características daquela pessoa, daquele menino que agora ali estava diante deles, né? E aqui ainda, nessa introdução, a gente poderia fazer algumas reflexões, né? Penso eu que se a gente entrasse numa estrebaria e visse um menino recém-nascido na mão de uma mãe e de um pai pobre, grande parte da população veria uma estrebaria, uma mãe e um pai pobre, e viriam ali uma criança indefesa, né? Mas esses homens não viram isso. Esses homens, quando chegaram naquela estrebaria, eles viram o Rei dos Reis, eles viram o sumo sacerdote, e eles viram o Messias, aquele que haveria de sacrificar a si mesmo para a salvação de todos. E essa ideia, ela é muito profunda, irmãos, porque de alguma maneira nós podemos pensar nessa reunião dessa noite, né? Muitos podem chegar aqui hoje à noite e ver uma sala branca na Getúlio Vargas, 608. Verem instrumentos, verem um irmão, né? Um cavalo na estrebaria, verem homens e mulheres pobres, né? Mas, pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo, tantos outros entram nesse lugar e não vê nesse lugar essas coisas. Mas vem um menino, vem o rei, vem o sacerdote nesse lugar, vem o Cristo nesse lugar. O que muda não são as coisas que a gente vê, o que muda é o entendimento que a gente tem quando a gente se achega nesse lugar. Porque os nossos olhos vão ver as coisas físicas, latentes, que estão diante de nós. Mas quando nós nos achegamos ao culto, quando nós achegamos diante do Deus vivo, presente hoje aqui, o que deve se abrir são esses olhos espirituais. Esses magos viram o que todos nós precisamos ver quando nós estamos cultuando a Deus. Nós precisamos chegar diante dele com as nossas dádivas, e nós precisamos anunciar através das canções, das orações, da oferta, do momento em que a gente para receber a palavra do Senhor, e todos esses são os símbolos, né, que ofertam a Deus aquilo que nós temos, aquilo que nós somos, e naquele momento nós exaltamos o Senhor. Nós cantamos hoje aqui o Salmo 22, né? Levantai, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória. E quando a gente está fazendo isso, nós entregamos ouro aos pés dele, porque ele é Rei, né? Quando a gente fala que ele cura as nossas feridas, que ele salva a nossa alma, que ele redime cada um de nós dos nossos pecados, a gente coloca mirra diante dele. Todas as vezes que nós chegamos aqui e dizemos: Senhor, intercede pela minha causa, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, acode a minha família, Senhor, olha para a minha necessidade, intercede por mim, Senhor. A gente coloca incenso diante dos seus pés, porque ele é o sacerdote que intercede pelas nossas necessidades, amém? Esses homens viram o que nós precisamos ver, irmãos. Porque a teologia do culto, o entendimento do culto, não foi a gente que descobriu agora aqui na Firmados. Não foi nenhum pastor, nenhuma denominação que detém. O culto, como as Escrituras se apresentam, ele se dá nessas linhas. Então, quando a gente olha para esse texto, quando a gente identifica o que Deus está falando a nós essa noite através dessa palavra, de alguma maneira nós estamos entendendo como Deus quer que nós nos posicionemos diante dele no momento em que adoramos, amém? É uma compreensão, né? Muitos de nós aqui viemos das tradições religiosas das mais diversas, universal, quadrangular, da Ableia, da Batista, da Presbiteriana, Maranata. Cada vez que eu converso com um irmão aqui, eu descubro como Joinville é vasta em suas denominações. Tem igreja, irmão, tem bastante igreja. E é interessante que eu estava lendo esses dias o resultado do último IBGE, e
havia uma curva ascendente, né, no crescimento de igrejas evangélicas no Brasil. E essa curva do censo 2006 para o de 2010, essa curva ela diminuiu. E ela vem diminuindo, ou seja, os evangélicos no Brasil continuam crescendo, mas estão crescendo numa taxa cada vez menor. Okay? Esse é um dado interessante. Eu já vou explicar o que isso tem a ver com o tema do culto. Mas é interessante também que o número de desigrejados, se é esse o termo que eu posso usar, que é o número de pessoas que passaram já por uma ou duas denominações, ou 3 ou 10, e decepcionados com as denominações, se afastaram e hoje se consideram sem igreja. O número dos sem igreja, irmãos, dispara como um foguete. A maioria deles vieram do catolicismo, como muitos de nós, passaram por uma igreja evangélica e, por algum motivo, sabe lá Deus por quê, são hoje adoradores online, né? Ou são os adoradores de sofá. Ficaram por casa mesmo, né? Traduzindo uma linguagem simples. E quando algumas revistas ou institutos cristãos vão entrevistar essas pessoas, os chamados desigrejados, eu acho que todos nós aqui em algum momento já fomos desigrejados. Ou não? Tem um monte aqui que já passaram um tempo fora da igreja e depois voltaram, não foi? A resposta daquelas pessoas é normalmente as nossas respostas também, no momento em que a gente deu uma pausa. As pessoas dizem mais ou menos assim: eu gosto da igreja. Não, desculpa, eu gosto de Jesus, mas eu não gosto da igreja. Eu gosto de Jesus, eu gosto da palavra, eu gosto da mensagem, eu ouço o evangelho, mas, cara, não quero pertencer a denominação nenhuma, não quero ouvir pastor nenhum, não quero nada com essa gente, deixa eu aqui sozinho. E aí, a pergunta que fica é, por que as pessoas gostam de Jesus e não gostam da igreja? Por que as pessoas estão preterindo, né, se transformarem em crentes online em detrimento do culto cristão? Por que cada vez mais as pessoas estão entendendo que é possível, o que é uma farsa, viver sozinho, cristão, sem que ele esteja unido a um corpo, não necessariamente aqui de irmãos, mas um corpo cristão, um grupo, um ajuntamento, como cantamos hoje, né, ainda há pouco. E é interessante que eu acho que a resposta, e aqui é a minha sugestão, eu acho que a resposta tem a ver que o evangelho é essa mensagem, né, da graça, como a gente ouviu. A gente experimenta essa graça, a gente vive essa graça na medida em que nós vamos caminhando com Deus, amém? A palavra de Deus, o evangelho pregado, né, o texto bíblico, tudo isso nós sabemos. Mas uma outra coisa são as denominações. Uma denominação cristã, ela é uma associação, certo? Temos um estatuto aí. Ela é um arranjo, né, humano que visa atender o chamado desse evangelho. Então, afirmados em Cristo enquanto associação, é uma associação, né, um arranjo humano que tem um estatuto que visa o quê? Visa ser fidedigno a esse evangelho. Busca cumprir, né, em tudo que a gente faz, o que esse evangelho, que nós hoje ouvimos mais uma vez, anuncia. A questão é que, tanto mais uma denominação, escute isso, tanto mais uma denominação, no seu viver, no seu proceder, no seu culto, na sua forma de adoração, se aproxima do evangelho, mais essa denominação usufrui dos benefícios, da graça, da alegria do evangelho. O oposto também é verdadeiro. Se uma denominação que se diz cristã, ela começa a se afastar desse evangelho, se afastar do que o evangelho diz que o culto é, do que as escrituras falam do que o culto significa, quando isso não é claro para a igreja, quando isso não é ensinado para o povo de Deus, quando o povo de Deus começa a se achegar nesse lugar por outros fins, com outros objetivos, senão aqueles que as escrituras declaram, tanto mais essa denominação vai vivendo, né,
e experimentando aquilo que é humano e aquilo que o homem promove: opressão, exploração e falsas esperanças. Nós temos visto aí escândalos, né, nas igrejas ao redor do Brasil: exploração, violência psicológica, exploração de pessoas para fins pessoais, né, e falsas esperanças, né, gente vendendo o terreno do céu e outras cositas mais, não é isso? Mas se a gente entender exatamente, né, e esse talvez seja uma das nossas preocupações aqui na igreja, de o tanto mais nós nos aproximarmos daquilo que foi a promessa do nosso Salvador, tanto mais nós compreendemos a mensagem do Evangelho, nós vamos passar a experimentar as riquezas espirituais que esse Evangelho nos promete. Amém? Nós vamos começar a ver os sinais que seguem os que creem, tanto mais nós convergirmos, né, para a mensagem desse Evangelho. Então, quando se remete ao culto, ou ao sentido do culto, ou ao significado da adoração e da celebração, a gente pode, talvez, tentar aqui começar a dar nome aos bois, né? Porque a gente deu o nome no Brasil, por exemplo, de culto, né? Então, eu vou ao culto, não é isso? Pelo menos entre os evangélicos. Nos Estados Unidos é o service. Não vai ao culto, tu vai ao serviço. É o serviço cristão. Então, o termo no Brasil, culto, ele de certa forma nos levou a crer que o crente cultua enquanto está aqui, né? E que esse aqui é o local do culto, né? É uma meia verdade, irmãos, porque na verdade o culto ele extrapola, né? A gente já vem falando isso muitas vezes aqui na igreja. O culto extrapola essas quatro paredes, né? O evangelho não está circunscrito, né, a esse local. Na verdade, nós somos todos, né, homens e mulheres culticos, né? Ou seja, nós somos homens litúrgicos. Nós adoramos e nós cultuamos enquanto existimos. Você cultua lavando a louça, você cultua trabalhando, você cultua andando de ônibus, você cultua vestindo o seu filho, você cultua cuidando da sua mãe doente, você cultua pregando, você cultua discipulando alguém, você cultua ofertando, ou seja, o culto, na verdade, ele se dá em toda a vida, né? E essa aqui, na verdade, que a gente chama do culto de domingo, na verdade, é a celebração, que é o culto público, né? Que é o culto coletivo. A gente vai ver isso, que tem uma diferença entre a adoração individual, a adoração coletiva e a celebração. Elas são coisas distintas, né? Vou falar da adoração aqui para os irmãos. A adoração, irmãos, ela é um estilo de vida dos cristãos. A adoração é esse estado de gratidão, de contemplação de quem Deus é. O que é adoração? Adoração, irmãos, nada mais é do que essa disposição que você tem no coração de reconhecer que Deus é Deus na sua vida, que sem Ele você não seria nada, que sem o seu perdão você estaria condenado, que sem a sua graça você já poderia estar morto, já deveria estar morto, que enfim, que sem Ele na sua vida você seria pó. E você não ser pó hoje e reconhecer que você só não é pó hoje, é porque Ele existe e derramou graça sem medida sobre a sua vida. E essa ideia de gratidão, você me entende? Esse espírito que vem do coração, mas não só do coração, essa compreensão de quem Deus é na sua vida, esse é o espírito da adoração. É nesse sentido que a adoração ela vai além, né, do culto, né, da celebração de domingo. A adoração, na verdade, é a forma como você vive a sua vida. É como você brilha no mundo que Deus te colocou. É esse brilho que sai de você, é que as pessoas veem, né? É esse perfume do adorador que exala através da sua relação com Deus vivida no mundo. É essa a adoração dos cristãos. Então, os adoradores a quem Deus busca, né, como lá em João 4, 23,
A Bíblia diz lá em João que Deus busca esses adoradores. A gente acha que nós viemos adorar a Deus, né? Não é isso que as Escrituras dizem. O que as Escrituras dizem é que Deus veio até você, Ele revelou quem Ele era a você pelo poder do Espírito, os teus olhos espirituais se abriram para entender quem Ele era, e você viu o Rei. E vendo o Rei, Deus colocou no seu coração essa visão da beleza de quem Deus é. Deus passa então a atrair você na sua direção. E os adoradores foram esses homens e mulheres que foram atraídos por Deus, que Deus está convencendo, que Deus está trabalhando no seu coração, que Deus está fazendo brotar uma adoração. Então, a adoração é uma reação ao que Deus já fez. O que a gente veio fazer aqui, irmãos? Nós viemos agradecer. A gente veio ofertar ouro, incenso e mirra. Quando você vem aqui, você se achega não porque você entendeu, não porque você, enfim, leu direitinho os livros, não foi porque você tinha capacidade maior que o dos outros e entendeu os textos das Escrituras. Não, Deus estava te atraindo antes de que você o conhecesse. Ele estava te atraindo. E essa atração, quando ela ocorre, Deus abre os teus olhos espirituais e você começa a ter a dimensão. O apóstolo Paulo vai assim, eu começo a compreender qual é a largura, a altura e a profundidade desse amor de Deus. Então eu fico estupefato, eu fico extasiado para saber como é que Deus foi se apaixonar por um coral. Como é que Deus foi dos seus altos céus ou desejar que nós estivéssemos em sua presença. Como é que nós, sendo quem nós somos, miseráveis igual nós somos, pecadores igual nós somos, irmãos, o nosso carro é um pneu torto, virado para a grota sempre, e como é que nós, com a nossa vida que a gente tem, Deus nos desejou ter em sua presença. E por esse mistério, Deus nos atrai para si, reúne todos os seus filhos num só lugar, e daquilo que era uma adoração individual, nós adoramos Deus coletivamente, né? A Bíblia diz, Deus está nos procurando e nos atraindo, nos convencendo, ou seja, a iniciativa de nós estarmos nessa noite foi antes de Deus. Antes da sua, foi a de Deus. Por que então, irmãos, que de vez em quando bate aquela preguiça? Lembra aquela preguiça de ir na igreja? Não, cara, não estou afim. Meu Deus, que vontade de ficar em casa. Dá uma chuva, irmãos, cai pela metade, não é? Que a chuva dá uma preguiça também, não dá? Irmãos, quando vocês, independente desse culto ou de qualquer outra igreja, quando nós estamos não desejosos de estar na presença de Deus, saiba de uma coisa, não é o culto ou a ausência dele que te faz falta, é o poder do pecado sobre a tua vida, ofuscando quem Jesus é em você. Quando você estiver fraco, quando você estiver sentindo, sabe, um certo enfado de estar entre a igreja, saiba de uma coisa, irmãos, é o poder do pecado eclipsando a tua visão de quem Jesus é. Quando o poder do pecado, através dos nossos vícios, através da nossa mente, a gente começa a murmurar, a gente começa a reclamar, nós começamos a dar, sabe, muita atenção para as notícias mutáveis, e de repente o nosso coração vai se embrutecendo, e o brilho de quem Jesus é vai se ofuscando, e a gente não vê mais o Cristo. A gente só vê o menino, e aí dá vontade de ficar em casa. Então, a ideia de que às vezes nós achamos, eu não estou com vontade de ir lá na Firmados, ou na Assembleia, ou não estou de vontade de ir no meu GP, hoje eu não queria. Claro, você pode ter muitos afazeres, às vezes tem a ver com a corrida da vida, mas sabe que grande parte dessas vezes que você está murchando em Deus, saiba que você está morrendo espiritualmente. Porque tanto mais os teus olhos são abertos pelo poder de quem Deus é,
tanto mais você deseja celebrar quem Deus é. Tanto é que quando a gente se converte, a gente vira rato de igreja, né? A gente vem na segunda, na terça, no domingo, no sábado, no GP, nas orações, na vigília. Por quê? Porque nós estamos apaixonados pelo Senhor. E quando nós estamos apaixonados por quem Deus é, estar na presença de Deus é o nosso maior desejo. Porque Ele é a razão de nós estarmos adorando. Ele nos causa o desejo necessário para estar lá, né? Porque o que a gente oferece, né, quando a gente se achega aqui? A gente oferece essa gratidão. Então, quando eu vou murchando em meus próprios pecados, quando eu vou desanimando das minhas próprias falências, quando você vai se cansando de quem você é e o enfado da vida vai oprimindo você, a primeira coisa que você deseja é não estar mais diante daquele que quer te atrair. E essa é uma realidade espiritual que todos nós já vivemos, todos nós aqui já vivemos, eu já passei por isso. E quando você vai ver, e não tem a ver com a igreja, não tem a ver com os irmãos, tem a ver com a nossa incapacidade de amar, tem a ver com a nossa incapacidade de agradecer, na verdade tem a ver com a gente não reconhecer que Ele é rei, que Ele é sacerdote, e de que Ele nos perdoou dos nossos pecados. Quando a gente não enxerga mais em nós a capacidade de ofertarmos diante do Senhor aquilo que é as nossas dádivas, aquilo que nós temos recebido, então essa adoração ela cessa. Tem gente que vem aqui para participar do culto, como um ritual religioso, né? Você pode ver que o culto de ceia enche mais, não é verdade? Porque tem uma ideia religiosa, que eu preciso participar da ceia. E os outros? Não, os outros a gente segue o Campeonato Brasileiro, Domingão com Hulk, né? E outras tarefas que o domingo pode nos trazer. Porque é uma consciência religiosa que eu, cumprindo aqueles atos religiosos, Deus vai se agradar. Irmãos, o ouro e a mirra e o incenso que Deus espera de você está em seu coração. E Deus nos vê em nossa nudez. Deus não nos vê na nossa frequência na igreja. Deus não nos vê pelo o quão bem arrumado nós viemos. Deus não nos vê porque arrolamos o nosso nome, certo? Em uma determinada associação. Deus vê o ouro, a mirra e o incenso que você tem a oferecer, reconhecendo a sua miséria e ao mesmo tempo a sua grandeza. Porque a mensagem de Mateus 2 vai nos dar exatamente essa ideia. Que o centro do culto é o Senhor. Cada um dos magos entregou a sua própria oferta, não foi? Assim, cada um de nós precisa entregar a sua própria oferta. Todos nós precisamos. Não há ninguém aqui que vai dizer, oh, meu Deus, Senhor, cheguei sem nada hoje aqui, esqueci a carteira em casa, né? Mas, vou compartilhar aqui, né, a minha oferta com um irmão, né? Não. Quando a gente já chega diante do rei, quando a gente se achega diante do sacerdote, do nosso Salvador, todos nós precisamos chegar com os nossos presentes. Então, prepare-se para vir do culto, irmãos. Traga à mente, sabe, os benefícios do Senhor sobre a sua vida. Traga à mente os livramentos de Deus sobre a sua vida. Traga à mente a provisão do Senhor sobre a sua vida. Traga à mente a misericórdia de Deus sobre você, sabe? E outra coisa, comece a se arrumar mais cedo. Porque chegar atrasado no culto, irmãos, também é um sinal de displicência. Que todos nós aqui já passamos alguma vez. Porque a gente vem displicente para o culto. A gente vem como se chegasse numa estrebaria. Mas nós estamos chegando na verdade diante da face do Deus vivo. Esse é o símbolo do culto. E quando nós já chegamos aqui, é diante do Rei,
diante do sumo sacerdote e diante do Cristo crucificado e ressurreto que você se achega. Então, cada um de nós vem ofertar a Deus, como esses magos fizeram. Mas não só isso, os magos vieram em conjunto, não é verdade? Vieram 3, por quê? Porque sozinhos nenhum de nós consegue dizer quem Deus é. Porque enquanto uns aqui desse lado dizem, ó rei, tu és soberano sobre a minha vida, do outro lado da igreja tem alguém clamando pela intercessão do sumo sacerdote. Às vezes uns gritam sacerdote, outros gritam rei, e outros gritam que ele é o Messias. Outros gritam, cada um da sua forma, porque a igreja comunitariamente, em todo o seu louvor, é que manifesta juntos quem Deus é. Nós sozinhos não conseguimos fazer. É por isso que o Senhor vai dizer que se você estiver sozinho, você adora a Deus, com certeza, como um adorador. Mas é coletivamente é que Deus se faz presente. É quando estamos todos juntos, sabe? É que Deus vai e nos oferece a sua presença. Como diz o Salmo 51, versículo 17, né? Quando o salmista, o Davi, né, o rei Davi vai dizer ao Senhor, depois do seu pecado, da sua tragédia, ele vai dizer no versículo 17 assim, ó, são agradáveis a Deus. Prestem atenção. Porque esse versículo aqui vai dizer qual culto que Deus recebe. Esse versículo vai dizer qual adoração Deus recebe daqueles que vêm no domingo, na quarta, enfim. Qual é o tipo de adoração? Ou qual é o tipo de adorador que Deus recebe? E aí Davi vai dizer assim, ó, são agradáveis a Deus. Em outros textos vai dizer, são aceitáveis a Deus um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, a essas pessoas que se achegam com o coração, nessas condições é que Deus recebe adoração. Então você percebe que o adorador, ele chega com a plena certeza de que ele é um quebrado, né? O espírito quebrado, o coração quebrado. O que o texto está nos dizendo, irmãos? Ele está dizendo assim, ó, você se achegue vendo exatamente quem você é. Com as suas falências, com seus carrapatos, com seus carrapichos, né? Com os seus problemas, com as suas dívidas, com as suas crises, com as suas doenças, com os seus dilemas, com as suas dificuldades. Você se achega ali e diz, eu não acredito que eu, sendo quem sou, estou diante de uma pessoa tão excelsa, tão maravilhosa quanto esse Jesus. Então, irmãos, às vezes a gente não quer vir para a igreja porque a gente diz, não, mas eu estou mal. Mas, então o Salmo vai dizer que é exatamente assim que Deus queria que você estivesse. É exatamente quando a gente não pode é que Ele pode. É quando a gente não consegue é que é possível. É quando nós temos a percepção de que nós somos falíveis, então Ele nos faz prosseguir. É essa sensação da nossa falência, da nossa incapacidade, e ao mesmo tempo, imbricado a tudo isso, uma consciência de que Deus nos ama, que esse Rei nos salvou, nos resgatou, nos perdoou e está nos coroando de graça e misericórdia. É esse misto de miséria humana e glória de Deus é que o culto é feito. Um misto de miséria humana e glória de Deus. É disso que o culto é feito. Então, irmãos, nós estamos aqui, sabe, cultuando a Deus na nossa miséria e na glória dele ao mesmo tempo. Essa adoração de Davi era alguém que Deus dizia, ó, aquele homem, aquela mulher, aquela pessoa é uma pessoa segundo o meu coração. Esse é quem me atrai. E a Bíblia vai dizer que o Senhor não rejeita a essas pessoas. Mas o inverso também pode ser verdadeiro, né? Se você chega grandão, se você acha que é o último gás da coca, a última bolacha do pacote, se você acha que você não precisa de nada, que você está bem, entendeu? Que você vem para cumprir
né, o teu calendário religioso, saiba que o inverso do versículo 17 também é verdadeiro. Deus rejeita a sua adoração. Né? Deus rejeita. Então, é interessante que esse espírito da adoração, como Deus nos apresenta, ele justamente mostra que eu sozinho, irmão, sou uma presa fácil para Satanás. Você sozinho, na sua casa, é uma presa fácil para Satanás. A Bíblia diz lá que o leão andava como? Ao derredor, né? Procurando a quem ele possa tragar. Quando você anda sozinho, saiba que o leão, não o da tribo de Judá, Satanás está ao teu derredor, procurando tragar a sua vida, consumir você, destruir a tua história, derrubar a tua casa. E assim como ao redor de Jerusalém estão os montes, assim está o Senhor ao redor do seu povo. É por isso que Ele nos reúne como povo, né? Por isso que a fé cristã enfatiza a adoração comunitária. Ela não só enfatiza que isso aqui é importante, mas ela diz que isso aqui, irmãos, é o corpo do Senhor. Olha o nível a qual as Escrituras elevam a nossa reunião. O que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer que o mundo vai nos ver e ao nos ver, eles vão ver o Senhor. É o corpo do Senhor. É o corpo vivo do Cristo. Eles nos veem e ao nos ver, eles veem o Senhor, que é a nossa cabeça. Essa é a expressão do apóstolo Paulo. É ou não é? Então, aquele que se acha que pode construir uma história cristã, né? Uma carreira solo, vamos dizer assim, de crente. Alguém que pode viver um cristianismo online, esqueceu que o ajuntamento dos adoradores Deus chamou de seu próprio corpo. Então, se você não faz parte de um ajuntamento cristão, você é um câncer, fora do corpo. Isso não tem nada a ver, não há vida, não há graça. Deus não derrama das suas virtudes, né? É nesse sentido, irmãos, que nós precisamos celebrar em conjunto. É por isso que os músicos se esforçam tanto, é por isso que a igreja, né, investe em som, investe num lugar agradável na qual nós possamos nos reunir aqui e celebrar a Deus. Celebrar o rei da sua vida, celebrar o seu sacerdote, celebrar aquele que te salva de você mesmo e da sua miséria. Esse lugar, Deus chama de celebração. É esse lugar onde a gente pode sentir, experimentar esse Cristo vivo, né? Esse lugar que nós estamos hoje aqui vivendo é a experiência da Shekinah do Antigo Testamento. O que era a Shekinah? A Shekinah era quando a fumaça, né, a presença de Deus entrava no Santíssimo Lugar e enchia o tabernáculo. E toda a congregação via Deus entrando no tabernáculo e sabia que Deus estava presente. Só que o véu desse tabernáculo foi rasgado de alto a baixo pelo Cristo que nós servimos. E agora, todos nós hoje, nessa noite, irmãos, estamos no Santíssimo Lugar, na qual a arca são os sinais miraculosos de Deus e da sua presença poderosa na sua vida. E o Espírito que desce sobre nós é a nossa Shekinah. Aonde nós estamos agora, irmãos? No Santíssimo Lugar. Ah, pastor, então quer dizer que esse lugar aqui é santíssimo? Não, se nós for lá para baixo, lá embaixo vai ser o Santíssimo Lugar. Porque o Santíssimo Lugar é onde a igreja está. E essa é a importância da igreja. E eu vou dizer mais uma coisa para os irmãos, coisas que eu já fiz e queria compartilhar para que vocês não façam. Não falem mal da igreja. Jesus chama ela de noiva. Hoje eu estava passando ali no Espinheiros, estava tendo um casamento. Carinha bonito, de azul e branco, ela linda, de véu e grinalda. Vai lá e chama o noivo e fala mal dela. Porque quando você fala mal da noiva, você está falando para o noivo. É o noivo que está ouvindo.
Então, os problemas da nossa comunidade, eles são nossos, irmãos. A gente tem que resolver, amém? Os problemas entre os irmãos são nossos. A gente tem que trazer a solução. Os desafios são nossos. Mas isso faz parte de algo muito sagrado que Deus chama de seu próprio corpo. Deus chama isso de a noiva dele. Então, da maneira que como nós nos achegamos a esse lugar, eu não só me aproximo do rei, mas Deus nos chama de sua própria noiva. Nós somos a noiva. De fato, o apóstolo Paulo vai falar que se um desse corpo está sofrendo, toda a noiva sofre. E se nós estamos alegres, todos se alegram. Por quê? Porque no momento em que a gente se ajunta, nós não somos muitos. Naquele momento, nós somos um. De várias tribos, de várias raças, de várias nações, nós hoje aqui somos um em Cristo. E essa é a importância do culto. É porque eu me faço corpo quando eu estou com vocês. Eu não sou corpo em casa, nem no sofá e nem online. Mas quando eu estou com vocês e quando vocês estão juntos uns com os outros, nós não somos só o corpo, nós somos também a noiva. E nós somos alvo da promessa de que nesse contexto, que a igreja de adoradores reunidos e atraídos pelo Senhor, eles foram constituídos num só lugar, Deus se faria presente em sua Shekinah. E ali ele derramaria da sua graça, das suas virtudes. Essa é o que a palavra de Deus fala, é dessa verdade que ela está dizendo. E aí você entende a importância do culto? Você começa a entender o que significa estar aqui hoje à noite, e aí a tua disposição de sair de casa, estar aqui é outra. Porque daí não importa mais se o irmão está aqui, se ele toca bem, se ele toca mal, se o pregador, segue todas as regras da homilética, se ele sabe, construir um bom esboço, porque o teu coração está em Deus, meu irmão. E se Deus usou uma jumenta para falar com Balaão, por que não pode usar a gente, né? A gente está apto, se a jumenta, foi usada pelo Senhor. Deus está aqui, irmãos, e a gente precisa enxergar o Senhor quando a gente está aqui. Diz um trecho de um escritor chamado Thomas Kelly, diz assim, a respeito da igreja reunida: somos impregnados de uma presença revigorante que derruba as paredes da nossa privacidade, derruba o nosso isolamento e começa a mesclar o nosso interior com o Espírito da vida de Deus. E esse poder ultrapassa o indivíduo. Ele é a presença real e poderosa do Espírito que nos envolve, que nos nutre a alma, que exprime consolo, que exprime a alegria, que às vezes não conseguimos nem traduzir. Essa presença do Espírito, quando nós estamos reunidos, ele vivifica áreas profundas de nós que estavam mortas. Eu achei muito legal esse texto, porque ele vai dizer assim, no momento em que a gente está cultuando a Deus aqui, ou ouvindo a palavra, ou orando, ou cantando, ele está dizendo assim, Deus está vivificando coisas mortas dentro de você. Deus está quebrando correntes de Satanás que te aprisionam. Deus está ampliando a tua capacidade de visão espiritual para que você consiga enxergar coisas. Isso tudo está acontecendo enquanto o culto ocorre. Porque quando a Shekinah de Deus está, aonde o povo de Deus está, coisas extraordinárias, invisíveis, mas poderosas em Deus começam a acontecer. É por isso que a gente sai daqui com uma alegria, com uma leveza. Nossa, alguma coisa, que bênção, você não sabe nem explicar o que é. A gente não consegue exprimir. Mas era porque exatamente nesse momento Deus estava produzindo em você, dentro de você e através de nós, riquezas inefáveis, que só o rei, que só o sacerdote, que só o Cristo crucificado pode produzir. Mas a gente não vê. E isso faz do culto o lugar mais importante da terra. Mais importante. Não é Washington, não é Brasília, não é Moscou, é o lugar onde a igreja se reúne. Por quê, irmãos? Porque exatamente o culto é feito para ele. Era essa a missão que os adoradores tinham, não é verdade?
Não foi isso que eles vieram entregar e reconhecer quem o menino era. É por isso que aqui na Firmados a gente não tem a corrente dos 7 domingos, não tem o culto de cura, não tem o culto da prosperidade, não tem o culto da quebra de maldição, não tem o culto da cura interior. Nós podemos até ter uns cursos fora daqui. Mas por que a gente não tem esses cultos aqui na Firmados? Porque o culto não é para nós. Só por isso. Não tem como ter culto da prosperidade, o culto da cura. Por quê? Porque todas essas necessidades Deus conhece em você enquanto o culto acontece. Nós não viemos para cá para pedir que Deus nos enriqueça, nós viemos entregar a Ele o ouro. Nós não viemos para cá para dizer que Ele nos assista em sua misericórdia, porque Ele já nos assiste com sua misericórdia. Então, quando nós nos achegamos aqui, nós entendemos que esse lugar e esse tempo que passamos não diz respeito a você. Isso aqui tem tudo a ver com Ele. Tem tudo a ver com Ele. Então, as canções que os irmãos prepararam, vocês perceberam a letra? Elas estão o tempo todo evocando quem Ele é, suas belezas, suas riquezas, não é verdade? O tempo todo as Escrituras apontam para Ele, porque é exatamente esse movimento de entrega das nossas dádivas, dos nossos presentes, diante dEle, é que fazem o culto ser quem Ele é. É nesse momento que a gente celebra. E a gente pensa, por que celebrar, né, irmãos? Alguns dizem, pastor, o que eu vou celebrar? Estou quebrado, estou triste, estou vencido, estou arruinado, né? É interessante, irmãos, e eu caminho para o fim. É interessante que um outro texto que ajuda nessa teologia do culto, da adoração, é o texto de Lucas capítulo 2, versículo 10, quando Jesus inaugura o seu ministério no mundo. Jesus, aos 30 anos, entra numa sinagoga, os irmãos já conhecem esse texto, e ele abre o rolo e lê um texto, né? Ele lê o texto, e o texto ali diz respeito ao ano do jubileu, né? Que era, eu vou trazer para vocês grandes, boas novas de alegria. Então, a promessa de Jesus, quando esse ajuntamento ocorre, é trazer boas novas de alegria. Alegria, que são para todo o povo. João capítulo 15, versículo 11, diz assim, eu tenho dito essas palavras, diz o Senhor, para que a minha alegria esteja em vocês. É como se o Senhor estivesse dizendo, sabe o que está acontecendo aqui no culto? Isso que está em mim agora vai passar a estar em vocês também. A minha alegria vai estar em vocês, o meu gozo vai estar em vocês, e tudo aquilo que é dos céus passam a ser compartilhado como riquezas em glória na igreja e através da igreja. Claramente, Jesus está inaugurando o seu ministério aqui, proclamando o ano do jubileu. E aí quem lembra do Antigo Testamento, saiba o que significa o ano de jubileu. O ano de jubileu era de 50 em 50 anos, na lei de Judá, da lei mosaica, eles tinham que cancelar todas as dívidas. O pessoal que fazia dívida no ano 49 devia fazer uma dívida imensa, né? Que daí no ano 50 era tudo cancelado, a dívida, né? Mas eram canceladas as dívidas no ano do jubileu. Eram libertados todos os escravos no ano do jubileu. A terra recebia descanso e eram devolvidas todas as propriedades aos seus primeiros donos. E no final desse dia acontecia uma grande celebração, uma celebração da provisão graciosa de Deus. Isso era o ano do jubileu no Antigo Testamento. E aí é interessante, Jesus abre o seu ministério aos 30 anos e ele lê que ele é o cumprimento do jubileu escatológico. E ele vai dizer assim, né, no seu discurso ele diz, eu vim, né, o Espírito do Senhor está sobre mim, para que os pobres recebam as boas novas, os cativos sejam soltos, os cegos recuperem a visão, e os oprimidos sejam libertos. E é isso que acontece quando Deus está sendo glorificado no meio da igreja, conforme as Escrituras nos ensinam. Sabe o que começa? Os pobres, irmãos. Os pobres é anunciado o Evangelho. Quem são os pobres, irmãos? Todos nós somos os pobres. Todos nós temos nossas pobrezas.
Todos os cativos serão soltos, todos os vícios, todos os pecados, tudo aquilo que te aprisiona, toda a mágoa, todo o desejo de vingança, tudo isso que te prende começa a ser quebrado enquanto o culto acontece. Tudo a tua cegueira, a tua incapacidade de ver, tudo que eclipsa a sua mente, o seu entendimento, Deus começa a descortinar, a abrir, iluminar. Isso começa e acontece enquanto cultuamos. Esse é o jubileu de Deus. É estas coisas que acontecem quando Cristo está presente e é reconhecido como Rei, Sacerdote e Salvador, o Messias, enquanto cultuamos. Então o culto, irmãos, ele precisa canalizar em direção a esse Cristo, para que essas benesses do jubileu de Deus, de Cristo, sejam vividas entre nós. A base da celebração é formada o quê? Pela alegria. Porque é isso que o Senhor diz. O Senhor, quando olha nós com aquelas palminhas xoxas que a gente bate às vezes no louvor, na adoração, Ele deve perguntar, cadê a alegria desse povo? Quando, sabe, a gente não abre bem a boca, quando a gente começa a ficar de lado na cadeira, é o poder do pecado, irmãos, que está te acachapando, mas o Espírito de Deus está te falando hoje aqui, acorda, celebra, se alegra, glorifica, trague ouro, mirra e incenso a esse lugar, porque grandes coisas Deus está fazendo, vai fazer entre nós, quando nós o glorificarmos. Esse é o culto cristão. É para isso que nós estamos aqui. Nós ofertamos ouro, irmãos. Meu Deus, que ouro nós temos, né, irmãos? A gente oferta ouro, irmãos, quando a gente proclama o seu senhorio. Ah, irmãos, a gente não traz incenso, mas quando a gente faz menção ao seu sacerdócio, ao seu processo de intercessão diante de Deus a nosso respeito, nós entregamos a Ele incenso, e quando nós cantamos agradecidos pela sublime salvação, nós entregamos a Ele a mirra. Então, quando a gente cultua, a gente faz tudo isso. E nesse momento, o culto cristão é a concretização da Shekinah do Antigo Testamento. Que a presença de Deus desce, perdoa os pecados, estabelece o governo sobre onde está, né, que Deus assim fazia, e alegra e traz providência e louvor diante do povo. Afinal, esse culto, irmãos, além de dizer tudo sobre o passado, ele é a antecipação do que nós vamos viver quando o Senhor voltar. Porque o encontro na glória, ele será exatamente isso. O seu povo diante do rei, diante do sacerdote, diante do Cristo. Então, enquanto a gente cultua aqui domingo após domingo, quarta após quarta, nós estamos profetizando, anunciando um encontro da sua noiva, da igreja, com esse Cristo de uma vez por todas. Se nós somos a concretização da Shekinah do Antigo Testamento, aquele dia, quando nós vermos o Senhor nos ares e celebrarmos com Ele na mesa do Deus Altíssimo, nós vamos lembrar de todos os dias que nós passamos aqui, entregando ouro, mirra e incenso. Nos coloquemos de pé. Os crentes aí que adoram a Deus, usem os instrumentos para dar ouro, mirra e incenso ao Senhor, amém? Queria orar com vocês, amém? Sobre esse tempo. Senhor, nós somos muito gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito entre nós. Como o Senhor tem sido generoso com essa igreja, Senhor. O Senhor foi generoso ontem, quando estávamos reunidos lá no sítio em Peraberaba com os jovens. O Senhor tem sido generoso com os retiros, os lugares que a gente tem desfrutado na serra. O Senhor tem sido generoso nas ofertas, o Senhor tem sido generoso nas pessoas, o Senhor tem sido generoso nas misericórdias, o Senhor tem sido generoso com os nossos filhos. O Senhor tem sido aquele que transborda, Senhor, a nossa vida em graça na nossa casa. Deus, como Tu tens sido bom.
Deus, a morte não foi suficiente, o Senhor nos trouxe até aqui. As doenças e epidemias não puseram fim à nossa vida, e se estamos hoje aqui e vendo o que estamos vendo e ouvindo o que estamos ouvindo, é porque o Senhor caminha sobre a sua noiva, na sua noiva, Senhor, e nós queremos essa noite, uma vez mais, te dar ouro, mirra e incenso, Senhor. Tu és o rei desta igreja, Tu és o nosso sumo sacerdote, e Tu és o Deus Altíssimo, Senhor, que conduz o Teu povo segundo os Teus desígnios. Faz com que essa palavra, Deus, faça morada no coração dos Teus filhos. Que haja diligência, Senhor, que haja compreensão quando nós caminhamos a esse lugar, porque aqui é o lugar da Shekinah de Deus. Aqui é o lugar onde o Espírito do Senhor se moverá e produzirá riquezas em glória segundo Cristo Jesus. Esse é o lugar mais importante da terra, Senhor, porque Tu estás aqui. A miséria humana e a glória de Deus se encontram num só lugar. Aqui chamamos o culto cristão. Adoradores que foram salvos e atraídos se achegam a Ti. Nós queremos continuar, Senhor, humildemente, prestando glória ao Senhor, cultuando ao Senhor, entregando nossas dádivas e presentes a Ti no nome de Jesus.